Meu convidado hoje é muito especial, porque eu vou conversar com o meu dermatologista, Dr. Bonis, que é muito antenado, ele trabalha com a medicina moderna e eu, como paciente, usufruo de toda essa modernidade e muitos resultados com esta medicina, que é a medicina integrativa. Que prazer estar aqui com convite, você, querida. que encontro maravilhoso. Eu estou Adorado. muito feliz porque ele vai falar de algo que realmente tem transformado a minha forma de pensar sobre a minha saúde e meu bem-estar. Então eu convido você aqui agora a explicar para todas as pessoas que nos assistem o que é a medicina integrativa e quais os benefícios que nós podemos colher desse tipo de tratamento. Bonis. Ótimo. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar falando um pouco mais da medicina integrativa. Eu acho que hoje é uma missão minha como médico, antes de tudo, divulgar esse tipo de medicina. Agradecer também a farmácia artesanal, que foi através dela que eu tive o primeiro contato com a medicina integrativa através da longevidade saudável, que é o grupo aqui hoje no Brasil que trabalha muito essa forma de medicina, que nada mais é do que uma forma da gente ver o paciente integralmente. Comecei a entender e analisar as frustrações que eu tinha no consultório, que não adianta a gente analisar a pele como sendo o início de uma doença, e sim quase sempre ela é o fim, ou seja, ela é só uma manifestação de todo um processo complexo que está atuando ali naquele paciente. Então, se a gente não fazer uma análise global, poder entender os sentimentos daquele paciente, a questão da sintonia daquele paciente com o meio externo, da questão hormonal, da questão da alimentação. Então, são vários fatores que vão interferir na saúde dele. E dentro do lema que eu trabalho e defendo é que a pele vai manifestar ou vai refletir a saúde daquele paciente. E eu posso falar disso com toda a propriedade, porque na verdade quando eu busquei você no consultório era para cuidar do melasma. Assim, surpresa eu fiquei quando você realmente me fez um pedido de exames. Gente, tinha assim, tantas seringas de sangue que eu tirei realmente para colher o sangue para fazer o exame. Ele começou a investigar não só o melasma, mas ele quis olhar meu intestino, quis olhar o hormônio. E realmente, a partir dali que houve realmente uma conexão muito forte e eu comecei a olhar de forma muito positiva o trabalho da medicina integrativa, porque eu percebi que você olha de dentro para fora, é isso, não é? Eu brinco com meus pacientes, até a gente fala muito que a beleza é de dentro para fora, né? Mas como a alimentação interfere muito, né, nessa questão toda do que a gente é o que come, então no final a beleza é de fora para dentro. Então é uma brincadeira que eu falo, mas só para destacar a importância que tem esse conjunto de medidas para a gente buscar saúde, a alimentação, porque através da alimentação que a gente consegue colocar dentro do nosso corpo tudo aquilo que a gente precisa para um funcionamento perfeito das nossas células. Lógico que hoje a gente até brinca, a gente não é o que comemos, a gente é o que a gente come e o que a gente digere. Então daí vem o segundo ponto que é importante a gente destacar, que é a questão da mastigação, digestão e absorção, que é o intestino. Daí entra todo um mundo novo que está sendo descoberto hoje, discutido, né? A questão da desbiose intestinal, dano intestinal, hiperpermeabilidade intestinal significa o quê? O intestino doente, o intestino machucado, ele acaba facilitando passar algumas bactérias, algumas proteínas, alguns alérgenos que não eram para passar. Isso desencadeia uma inflamação que pode ter como consequência uma piora de uma rosácea, uma piora de uma acne, ou mesmo o surgimento de doenças autoimunes, lúpus, vitiligo, psoríase. Então, hoje a gente não tem como falar de saúde se não falar de intestino também. Agora você abordou um tema que eu acredito que seja a dúvida de muitos pacientes e também da polêmica que esse tipo de medicina pode estar gerando no meio.
Porque vamos lá, você é um dermatologista. E hoje, quando você está em consultório atendendo um paciente, a sua preocupação vai além da pele, que seria em tese o trabalho do dermatologista, assim nós leigos entendemos. Aí você se preocupa com o intestino, você se preocupa com a alimentação desse paciente. Como que isso hoje está aceito para o seu paciente? O paciente que entra lá e que de repente está querendo cuidar da acne e você fala para ele, pera um pouquinho, o que você está comendo? Ele fala, oi, eu não estou interessado em te falar o que eu estou comendo, eu quero curar minha acne. Antes de eu ser dermatologista, eu sou médico de pessoas. Eu tenho formação para ser médico, então eu tenho conhecimento para tratar meu paciente de uma forma integral. Hoje eu acredito que eu tratando meu paciente de uma forma integral, eu vou conseguir refletir isso no cabelo, na pele, na disposição. Então, quase todo mundo, hoje nós estamos vivendo muito, nós estamos todos meio doentes mesmo. Onde que, às vezes, orientações básicas de alimentação, higienização do sono, orientações básicas de atividade física, então são informações básicas que a gente consegue impactar de uma forma muito convincente aquele paciente e ele consegue fazer revoluções na vida dele a partir dessas informações. Eu gosto muito de falar que minha função ali é despertar o conhecimento no meu paciente. Ele que vai em busca hoje, porque hoje o médico não é mais dono da verdade. Então, às vezes eu dou algumas informações para o paciente, tem paciente que não está pronto para receber elas. Eles simplesmente ignoram. Outros pegam aquelas informações e conseguem transformar aquilo ali na realidade para a vida dele e conseguem realmente ter saúde a partir daquele momento, né? Uma outra coisa que eu gosto de explicar, que talvez seria uma forma muito simples da gente entender isso, é comparar a medicina de hoje com um supermercado. Você vai fazer um macarrão, você vai numa prateleira, pega o macarrão, vai no outro setor, pega o extrato, vai no outro setor, pega a carne. Então você tem que passar por uns 4, 5 setores do supermercado para conseguir fazer um macarrão. E se você fosse num supermercado e tivesse a seção do macarrão, onde tem tudo que você precisa ali naquele setor. Então seria mais ou menos isso, as especialidades que fizeram hoje. Tipo assim, existe o dermatologista que trata só da pele, existe o endócrino que trata da parte hormonal, existe um hematologista que trata da parte da anemia. Se o ser humano que chega ali para você, ele é inteiro. Ele não tem como dividir ele em setores de um supermercado. Ele é um ser complexo e inteiro. Agora uma pergunta que eu acho que pode ser a dúvida de muitos aqui que nos assistem e também vai me ajudar a esclarecer. Nós estamos no inverno e sempre no inverno a pele fica muito judiada. É o momento que a gente enfrenta o ressecamento, enfrenta a desidratação. Quais são esses cuidados? Realmente tem uma interferência, já que a gente falou aí de medicina integrada, desmistifica para nós aqui se há cuidados específicos que nós podemos adotar nesta época do ano. A primeira coisa que a gente tem que entender, nós somos constituídos até de 70% de água. Se nós somos constituídos de 70% de água, muitas das vezes a gente não está preocupado com vários outros tipos de alimentação, sendo que você tinha que repor principalmente aquilo de que você é constituído. Ou seja, a hidratação faz todo o sentido dentro do básico para a gente existir. É mais fácil uma pessoa ficar 2, 3 dias sem comer do que sem beber água. Muitas das vezes o paciente chega no meu consultório querendo fórmulas ou mesmo cremes hidratantes específicos, sendo que ele não ingere o mínimo de água necessário por dia. Não existe uma fórmula mágica, mas a gente fala aí mais ou menos 35 ml por quilo. Então, pegando uma pessoa de 70 quilos, nós estamos falando em torno de 2,5 litros de água por dia. Lembrando que isso tem que ser dividido ao longo do dia, porque nossos rins têm uma capacidade de filtração máxima, porque senão existe intoxicação por água também. Olha aí, dica boa. Às vezes você fala, não bebi água hoje, corre lá e toma 1 litro d'água, então, não tem a mesma eficiência. Você está bebendo mais água do que o seu corpo consegue filtrar naquele momento, então pode ser prejudicial também. Além de que água em exagero atrapalha o pH do estômago, isso pode interferir na digestão da alimentação também. A gente tem que buscar realmente o equilíbrio em tudo. Então a hidratação é importante, lembrando que existem diferentes formas de hidratação. A água é o básico, mas saber que alimentos como frutas, verduras também ricos em água também contribuem para a nossa hidratação. Então deixa eu até dar uma pausa nisso aí. Você falou que existem outros alimentos que hidratam. Talvez seja por isso que a gente consiga
ficar assim longos períodos sem água. O que acontece com o organismo para eu não sentir, não me lembrar da água? No caso, a gente ocupa a nossa cabeça com o trabalho e esquece de beber água. Nós temos uma reserva de água. 2/3 dessa água que está dentro da gente, ela está nas células e nos órgãos. E só 1/3 que está realmente no sangue. Ou seja, a gente consegue tirar da onde tem excesso ali momentaneamente para repor aquele básico que a gente precisa. Mas causando danos. Mas né? causando danos. Quase sempre a pele fica menos túrgida, fica mais ressecada, fica mais fotoenvelhecida. Então a gente paga o preço por isso, entendeu? Então atenção, gente, tem que carregar a garrafinha de água sim. Tem. Carregar a garrafinha da água, buscar frutas que são ricas em água, de melancia, maçã, tangerina, maracujá, pera também é muito interessante. Lembrar dos vegetais também, o pepino é muito bom em água, então suco verde, couve, alface, quase 85% do alface é constituído de água. Então, isso tudo são formas da gente hidratar secundária, né? Da mesma forma, a questão do chá. O chá pode ser consumido tanto quente como frio, né? Ele tem propriedades secundárias de antioxidantes, ainda mais quando a gente está falando do chá verde, que é um potente antioxidante, anti-inflamatório. A cafeína, que é termogênico, estimulante. Lembrar também da água de coco, que também, se não consumida em exagero, ela tem alguns minerais eletrólicos que também têm funções secundárias, repondo potássio, são alguns minerais que a gente tem uma importância no nosso organismo. Sobre essas receitas caseiras, de cuidados para a pele caseira, você acredita nisso? Você não acredita nisso? Alguma receita caseira de saúde que a gente poderia levar adiante com algum resultado? Mais do que receitas, eu vou dar algumas orientações que podem ajudar, principalmente fazendo um link de algumas perguntas que você me fez. Primeiro, a questão da época fria do ano, com clima ressecado, é normal as pessoas tomarem banho mais quente. Se você tomar banho mais quente, você tira a gordura que evita que ocorra a desidratação da pele. Aquela oleosidade. Aquela oleosidade. Né? Então, se você tira essa oleosidade, você desidrata mais facilmente e você acaba ficando com a pele mais ressecada e, consequentemente, sofre mais nessa época, nesse período do ano. Então, uma forma básica, além da hidratação, é evitar banhos quentes e evitar banhos demorados. E se for fazer uma hidratação da sua pele, que seja logo após o banho, que a sua pele está mais suscetível, ela está mais preparada para receber o creme emoliente. Creme emoliente, basicamente, o que ele faz é uma barreira protetora para evitar a desidratação da pele. Então, é interessante para a gente entender isso. Ela não é exatamente hidratante, não é que ele hidrata, ele evita a desidratação. Então, olha aí, essa é a dica importante. A gente tem a sensação que o creme, inclusive que a gente passa, sente uma textura que ele está entrando na pele. Na verdade, ele está selando essa pele e faz com que ela evite este ressecamento de fora para dentro, né? Quero agradecer aqui imensamente essa oportunidade de estar aqui com você. É um prazer. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho e receba todo esse conteúdo aí em primeira mão. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.